Muito boa noite a todos, todos os presentes de casa que estão acompanhando pelo Meet, todos os presentes aqui também na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, sejam todos muito bem-vindos. Pedir para que vocês, nesse momento, façam silêncio, desliguem os celulares, que a gente está dando início ao nossa Evangelho-terapia de hoje, todas as quartas-feiras, hoje, dia 23 de outubro de 2024. Nesse momento, eu gostaria de convidar todos para que a gente pudesse realmente nos concentrarmos nesse momento, em que a gente possa levar o nosso pensamento até Deus, nossos guias, mentores espirituais, que eles possam nos auxiliar nesse momento, até a serenidade, a tranquilidade necessária, para que possamos absorver o máximo possível daquilo que será disponibilizado na noite de hoje, trechos do Evangelho, assim como ensinamentos que podem ajudar as nossas vidas, nessa nossa tarefa hercúlea, que é essa vida do dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, nossos irmãos de jornada e conosco mesmo, auxiliando o nosso processo de evolução e que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, pessoal, como foi anunciado, né, a gente está vivenciando agora mês de outubro, e vamos renovar. Nós fizemos ano passado também uma palestra parecida, tem algumas mudanças, mas dessa vez ela vai ficar gravada, lembrando que vai ficar gravada no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes no YouTube. E a gente já traz também o Novembro Azul, que afinal de contas fala sobre o câncer, né? Então a gente está trazendo aqui essa perspectiva, essa visão, esse olhar espiritualista, espírita, sobre o câncer, né? Então, antes, a gente traz aqui uns banners que foram disponibilizados pelo site do governo, que lembra para a gente dessas responsabilidades, da necessidade de nós buscarmos auxílio, né, médico que seja, para que a gente possa se proteger. Então, tem a campanha desse ano de 2024, Seu Corpo, Sua Vida. Ela vai falar, proteja-se do câncer de mama e do colo de útero. Destacou, né, principalmente esses dois. Então, diz que o câncer de mama e o câncer do colo de útero são dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil, mas existe prevenção e tratamento para eles. Então, aqui vai ser só mesmo uma pincelada. O câncer de mama, mais de 73 mil novos casos por ano. O que precisa? Alimentação saudável, atividade física, podem reduzir o risco de ter a doença. Mulher, fique atenta às suas mamas. A mamografia de rotina é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos. E no caso do câncer de colo de útero, mais de 17 mil novos casos por ano. A prevenção é feita pela vacina HPV. Meninas e meninos de 9 a 14 anos devem se vacinar. O exame preventivo é recomendado para mulheres de 25 a 64 anos, a cada 3 anos. E aí finaliza com esse banner, onde ele diz, não tenha vergonha de pedir ajuda. Contar com uma rede de apoio pode fazer toda a diferença. E aqui tem todo o processo, o site também do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer. Lá vocês podem visitar e ver toda a campanha, todos os detalhes que trazem, né, divulgando essa campanha, inclusive esses banners são de divulgação. E aí a gente traz aqui o do ano passado, no caso do Novembro Azul, porque nós não chegamos ainda em novembro, né, só para a gente poder estar lembrando, que o Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. E é uma campanha realizada no mundo inteiro, durante todo o mês de novembro, visando conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, o câncer é um fator de saúde pública mundial. De acordo com especialistas, o sistema de informação sobre mortalidade dos registros de câncer de base populacional estima que, para o triênio 2023-2025, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil. O câncer de próstata é um dos mais incidentes, com 71.730
casos novos, correspondendo a um risco estimado de 67,86 casos a cada 100 mil homens. E a sua detecção é feita por meio de exames de toque retal, exame de próstata. Os especialistas comentam que o exame é importante para detectar precocemente o aparecimento da doença, bem como problemas na próstata. Outro exame é a dosagem de antígeno prostático específico, que é o PSA, feita por meio da coleta de sangue para medir os níveis de PSA, uma substância produzida pela próstata. Mas ressaltam que é importante que o médico observe, mesmo com os níveis elevados de PSA, a existência de outras condições benignas da próstata. Dito isso, nessa introdução que traz os sites relacionados à questão da saúde, agora sim nós vamos mergulhar nessas questões relacionadas à espiritualidade. E como é uma quarta-feira de evangelioterapia, nós fugimos da nossa sequência que a gente vem fazendo para poder falar sobre isso. E no Evangelho eu encontrei 2 trechos que chamaram a atenção, bem curtos. Um deles lá no finalzinho, já no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E lá no item 5 vai falar preces pelos doentes e pelos obsediados. E também um trechinho da introdução. Então, quando fala sobre essas preces, tem uma que fala pelos doentes. É do item de número 77. E o prefácio é o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos frequentemente hereditários. Então, é interessante que ele traz aqui essa perspectiva que muitas vezes a gente trata a doença. A gente vai ver isso aqui mais profundamente, trazendo a perspectiva de um médico espírita, e não estamos muitas vezes ligadas nas causas, né? E quando ele traz aqui no final, falando frequentemente hereditários, quando a gente fala dessas doenças, com essas predisposições, vamos falar assim, muitas vezes dentro das nossas famílias, elas, na verdade, são reflexos, né, de ligações espirituais. Né? Um fato, por exemplo, da mesma família compartilhar de pessoas que têm uma quantidade de pessoas, por exemplo, que têm problemas do coração. A pessoa diz, isso aí é hereditário, vem de pai para filho. Né? Meu filho até brinca comigo que aos 14 anos ele já tem cabelo branco, né? E diz que a culpa é minha. Né? Então, quando a gente percebe essa questão da espiritualidade como um todo, muitas vezes, ou quase sempre, são grupos, né, de espíritos que podem ter cometido em vidas passadas ações conjuntas que acabam gerando consequências. E aí você vem naquele mesmo grupo familiar e vem a questão da genética que é estudada. Mas as responsabilidades, elas são sempre, por mais que sejam cometidas em grupo, elas vêm de forma também individual, em cada um por aquilo que você fez. Você nunca vai responder por uma coisa que outra pessoa fez. Né? No caso, a gente está falando da justiça divina. Tá? Então, seguindo aqui o trecho ainda dessa leitura, nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado, menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. Aí ele vai citar aqui o capítulo 3, número 9, para a gente poder verificar. Quando traz essa questão da devastação das paixões, a gente pode entender como o próprio orgulho, a inveja, o egoísmo, os vícios, que eles vão minando o organismo e gerando esses desequilíbrios, sejam físicos ou emocionais. Isso a gente vai vendo aqui claramente que eles vão sendo as causas desses problemas que surgirão de forma posterior. E quando a gente vai para a introdução, a gente encontra a seguinte fala: o Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo, e prova que há a reação incessante de uma sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho à ciência, e lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, dá-lhes os meios de combatê-las. Então, aqui nós vamos observar e procurar entender, de alguma forma, os motivos, as causas, por que surgem
essas doenças em determinadas pessoas? Será que é assim de forma aleatória que aparece, né? Por que algumas pessoas têm e outras não? Por que em umas vem maligno e outra benigno? Por que algumas ficam curadas e de outras vezes é de forma devastadora? Então, a gente vai procurar entender um pouco mais essas questões, e para isso, eu trouxe aqui umas falas de uma entrevista do Dr. Paulo César Frutuoso, né, que fala com a autoridade de um médico, né? Um médico oncologista, cirurgião, escritor, palestrante espírita, estudioso do ectoplasma e de materializações também. Que mais? Membro do grupo espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, desde 1978, e da Abrames, Academia Brasileira de Médicos e Escritores. É autor dos livros A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos e Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, e Medicina Mediúnica do Futuro. Então, espírita desde criança, começou a interessar-se por ectoplasma desde o seu 3º ano de medicina, em 1972. Então, não por acaso, ele foi um dos convidados, né, da CIA 2022, que é o Congresso Internacional de Apometria. Né? Então, tem lá no YouTube as palestras dele, muito interessantes. Só que alguns trechos aqui eu procurei trazer de uma entrevista que ele deu a uma revista, né, que inclusive eu tinha assinatura, que é a Revista Cristã de Espiritismo, né? A Revista do Espiritismo, e a gente trouxe aqui alguns trechos desse diálogo que é bastante interessante. Então, hoje, a relação do espiritualismo com a ciência torna-se fundamental para entendermos e tratarmos doenças como o câncer. É vital compreendermos que a cura começa na alma, que é necessário tratar o doente e não a doença. Então, quando a pessoa está doente, você vai tratar com quimioterapia, né, com os tratamentos que são disponibilizados. Mas e a causa do problema? Será que ele está sistematicamente sendo tratado de forma simultânea? Precisamos cuidar também do espírito e não apenas do corpo. O câncer assusta, mas a doutrina espírita descortina informações, instrui, consola, orienta, gera explicações lógicas para a dor. Aqui falaremos dos aspectos científicos e espiritualistas do câncer. O que ele fala para a gente? A doutrina nos faz entender ser sempre necessário um encontro preciso entre médicos, pacientes e Deus. Conhecer-se as realidades espiritualistas, como isso efetivamente opciona os avanços? O que ele respondeu? O conhecimento das realidades espiritualistas ajuda, sem dúvida alguma, excepcionalmente, a compreensão de causas extrafísicas da doença. Como conciliar a doença em um Deus infinitamente sábio, justo e bom, com o surgimento de um tumor maligno em uma criança ainda no ventre materno? Alguém consegue explicar isso? Se Deus é soberanamente justo e bom, é uma das primeiras coisas que nós aprendemos. Então, olha essa matéria da revista Crescer. Vou dar um zoom aqui, porque de repente a gente pode estar dando uma olhada nessa parte. Bebê nasce com um tumor maior que a cabeça e inicia quimioterapia com apenas 3 semanas de vida. Tá? Com 32 semanas de gestação, os médicos descobriram que o pequeno Cameron tinha um tumor de 9 centímetros em seu braço. Hoje, com menos de 1 mês de vida, ele está em tratamento. E os médicos ainda não sabem se conseguirão retirar o tumor ou terão que amputar o seu braço. Um caso em 100 mil, lamenta a mãe, na Inglaterra. O que isso faz a gente refletir? Como diz a outra, que Deus é esse, né? Hoje está se falando que show da Xuxa é esse, né? Então, que Deus é esse? Que nós temos, que é soberanamente justo e bom, que punição que essa criança fez para merecer nascer com uma doença como essa, enquanto tantas outras nascem saudáveis? Deve ter alguma explicação, né? Mais lógica um pouco. E quando a gente sai
e vai buscar essa questão da fé raciocinada, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre essas questões. Vamos avançar aqui no que ele diz para a gente. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética estão permitindo esses diagnósticos assombrosos. Conheço alguns médicos que estão absolutamente descrentes por não aceitarem essas incongruências. A compreensão racional e científica dessas aparentes injustiças seria de grande ajuda para médicos e pacientes na busca da cura, que começa na alma. Sabemos que há componentes psíquicos muito mais profundos, ainda inalcançáveis à ciência médica atual. Cláudio, Precisamos abrir a mente para a existência do espírito, que é a deixa eu verdadeira compartilhar. sede da vida e não está no corpo físico. Hein, Cláudio? Ok? Vou pedir às pessoas de casa, só um minutinho, por favor, que não mexam na reprodução, tá bom? Vocês estão tirando aí a reprodução para as pessoas de casa assistirem, ok? Então, deixa eu ver aqui como é que a gente faz para poder retomar a apresentação para vocês também, tá? Ok. Pronto. Apareceu novamente para vocês. Então, seguindo aqui, aqui a gente destacou a questão das aparentes injustiças, né? Porque, como eu falei anteriormente, não é justo pessoas partirem de pontos diferentes da vida, nascer com tantas dificuldades e doenças, e outras, né? Parece que para elas tudo sorri. Existiu alguma coisa antes disso? Por que essas coisas acontecem? E aí é interessante, é importante que o pessoal de casa também desligue o microfone, viu, pessoal? Por favor. Seguindo, a medicina que a gente vai encontrar no livro dos médiuns. A medicina, não considerando senão o elemento material ponderável, priva-se na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora, na época que foi lançado, inexplicados. Mais de 150 anos atrás falava-se sobre isso. Então, que conhecimento é esse do perispírito? Como é que nós vamos identificar? Lá no livro dos médiuns também, Kardec traz para a gente essa divisão, né, que nós somos divididos em 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico. E segundo Kardec, diz que no perispírito está ali uma chave, a resposta de muitas coisas que seriam solucionadas mais para frente, que até aquele momento ainda não tinham sido solucionados, né? Então, o perispírito é esse laço que ele prende o corpo, né, ao espírito, vamos dizer assim. É uma espécie de envoltório semimaterial, sendo um instrumento de serviço do espírito que permite transmitir todas essas sensações. E aí, com o avanço dos nossos estudos, a gente foi percebendo que há muito mais nessa questão do perispírito. E aí tem a questão dos 7 corpos sutis, né, que a gente já estudou em outros momentos, mas a gente trouxe aqui para dar uma pincelada e mostrar para vocês o seguinte, que aí nós vamos ter o corpo físico, né, deixa eu ver se eu destaco aqui com a caneta, corpo físico, o corpo chamado etérico, ou duplo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. Nós não vamos, claro, falar sobre todos eles, mas vamos só para trazer um certo entendimento, pelo menos os 3 primeiros aqui, a gente vai procurar trazer algumas referências. O corpo físico, acho que todo mundo sabe, como eu costumo dizer, a fala do Chico Xavier é o jumentinho aqui de carregar a alma, né? É o corpo que todos nós conhecemos, vivenciamos no nosso dia a dia, ele é uma manifestação material do ser humano, está diretamente relacionado aos nossos órgãos, sistemas e sentidos. Já o corpo etérico, ou duplo etérico, é um corpo sutil e é o responsável por manter a vitalidade, a energia do corpo físico.
Ele é responsável pela distribuição da fluidez da energia vital, ou fluido vital, como nós estamos estudando aos sábados, também conhecido como prana, fluido vital, por todo o organismo. Ele está diretamente relacionado à saúde física e sua condição influencia o bem-estar do corpo físico. Então, nesse caso aqui, o duplo etérico, ou corpo etérico, quando nós perdemos o nosso corpo físico, ele também se desintegra, né? Ele também vai junto com o corpo físico. Mas ele também, à medida que nós estamos encarnados, ele serve como um escudo também para proteger de coisas que nos atacam, né? De coisas, de influências externas, negativas, especialmente as energias densas e nocivas, ele vai e filtra. Tanto é que nos nossos tratamentos, quando a gente chega no final, e vai fazer, tratar algum desses corpos, um deles é o duplo etérico, e lá a gente pede para as médicas observarem como é que está a tela búdica, né? E muitas vezes ela está muito danificada, exatamente, destruída. Aí você precisa trazer uma caixa de recuperação de matéria, ou fazer um modelo organizador biológico novo, para poder deixar a gente bem, né? Porque ela que absorve esses impactos. Então, quando o câncer se manifesta, é sinal de que o duplo etérico ele está lesionado. É uma das coisas que acontece no duplo. E o corpo astral é importante que a gente conheça, até porque a gente utiliza-se dele aqui no final, na dinâmica que nós fazemos, né? O corpo astral está relacionado às nossas emoções, sentimentos e intuições. É nele que experimentamos os sonhos, os estados alterados de consciência e a projeção astral. Né? É o que a gente faz no final. É uma projeção astral. Ele também está ligado aos chakras e ao campo energético humano. Então, quando no final que a gente leva para o Hospital Maria de Nazaré, as pessoas que vão assistir esse vídeo depois no YouTube, passam por onde entrarem através do Meet, porque não fica gravada essa parte. A gente encerra e depois faz só com vocês que estão participando dos tratamentos. Né? E há esse desdobramento do corpo astral. Todos nós aqui de forma consciente. Existe uma maneira que é de forma tradicional, que todo mundo faz já, que é durante o sono. Quando você dorme, o corpo astral se desdobra. E muitas vezes aquilo que a gente lembra nos sonhos são coisas que aconteceram nessas viagens que o corpo astral faz. Quando ele está liberado, né? Que a gente, de certa forma, não direciona, não se prepara, não faz uma prece, muitas vezes nós saímos daqui à noite, quando a gente vai dormir, passa a noite toda trabalhando ainda. E muitas vezes a gente lembra, a gente se encontra nos trabalhos espirituais e tudo. Mas a gente pode se encontrar também no show aí do Wesley Safadão, em qualquer lugar, desde que a mente da gente esteja condicionada e ligada com essas coisas. Cada um vai para onde, né, muitas vezes a gente está ali ligado. E aí você lembra de sonhos absurdos e coisas que fez e tal. Então, é importante que a gente, antes de dormir, faça nossas preces, peça para a gente se encontrar com o nosso mentor, os nossos guias, que a gente vai estudar, aprender e assim por diante. Então, dito isso, é importante aqui a gente ver que tem coisas relacionadas a corpos que estão ligadas a essa vida e outros corpos aqui que eu não vou entrar em detalhes, que estão ligadas a vidas anteriores, que é onde ficam armazenadas todas essas informações. Só para a gente lembrar novamente, essa parte aqui que faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. Lembrando, voltando para a entrevista do Paulo César Frutuoso, nesse caso aqui falamos também de causas de vidas passadas, ele responde sim, causas em vidas passadas. Para uma melhor compreensão de certas doenças como o câncer, devemos sempre levar em conta aspectos científicos e aspectos espirituais. Certamente não é a primeira vez que estamos na Terra, nem será a última. Somos o produto exato do que fizemos, pensamos, falamos em vidas passadas. E somos nós que moldaremos nosso futuro de acordo com o comportamento atual. O que ele quis dizer com isso? Lei de causa e efeito. Nós estamos colhendo à medida que também estamos semeando. Simples assim. O que mais ele fala? Aí já puxa para o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que fala causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência,
que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reverses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram os infelizes dos meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Então, quando a gente vê essas questões, que você não encontra explicações, poxa, o que eu fiz nessa vida para estar merecendo isso? Por exemplo, o que essa criança fez para nascer com esse problema? Nada. Falei lá no início, lembra da questão da hereditariedade? Não foi culpa dos pais dele que fizeram coisa errada e a criança nasceu com problema. E tem gente que ainda culpa Adão e Eva por ter comido a maçã, com todo respeito a nessa linha de pensamento, né? Que aí deixou o pecado e aí a gente está pagando por causa daquilo ainda. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, as nossas ações. E se nós não encontramos explicações nessa vida, elas vão estar em vidas anteriores. Aqueles que nascem em semelhante condição, seguramente nada fizeram nesta vida para merecerem sorte tão triste, sem compreensão, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, o que os coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos por todos os aspectos. São questionamentos que ele deixa para a gente poder refletir. Que dizem, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade, não conhecem da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estrada de alguns instantes na Terra. Então, é como se nós fôssemos, à medida que nós nascemos agora, o nosso espírito acabou de ser criado. E aí se juntou, estamos aqui tendo essa experiência. Né? De onde a gente traz tantas coisas, tantas tendências, né? Que cada um segue caminhos diferentes. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merece, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Todo mundo só tem uma vida, vamos levar em consideração isso, e aí partem de pontos diferentes e chega no final, seremos condenados a um céu ou um inferno daquilo que nós fizemos. Não seria justo, né? Normalmente, a gente sabe que todos nós somos criados em épocas diferentes, nós temos idades siderais diferentes e passamos por todo um processo. Daí a justiça de Deus. Daí nós temos irmãos que nós chamamos de guias, mentores espirituais, próprio Jesus Cristo. Ninguém é privilegiado na criação. Simplesmente são irmãos que foram criados antes de nós, já passaram por todo esse processo, já estão um pouco mais à frente. À medida que também tem irmãos que estão sendo criados agora, espíritos, e outros mais atrasados que vão seguindo também esse processo evolutivo. Assim como a gente vê nas salas de aula, os alunos que frequentam ali cada um, né, nos seus estados, de acordo com o seu processo intelectual. E aqui a gente traz o processo não só intelectual, mas também o processo evolutivo, moral, né, nesse processo de evolução. O que mais ele diz para a gente? E se todos nós que moldaremos nosso futuro de acordo com o comportamento atual, ou seja, com a semeadura que estamos fazendo agora, no dia em que a medicina comprovar a existência do espírito, muitos véus que ocultam as causas dos insucessos terapêuticos cairão. Porque vacinamos nossos filhos contra doenças causadas por vírus e outros micro-organismos. Por que a gente vacina? Alguém já viu alguma vez algum vírus, algum micro-organismo? Né? Porque a ciência demonstrou que esses seres imperceptíveis aos nossos sentidos existem. Quando essa mesma ciência, através do desenvolvimento de equipamentos ultrassensíveis, demonstrar também a existência da alma, receptáculo da vida, muitas doenças poderão ser evitadas tão simplesmente pela mudança comportamental da humanidade. As farmácias se extinguirão, não tem mais necessidade de remédio.
Porque a maneira da gente se prevenir, ela está no nosso comportamento. Mente sã, corpo são. A gente já ouviu essa fala antes. Então, nós sabemos, né? Nós já estudamos sobre a questão dos mundos mais evoluídos. Nós estamos todos destinados fatalmente a nos tornarmos seres evoluídos, anjos, como queiram dizer. Não teremos mais necessidade de medicamentos, nem existirão mais doenças. Elas só existem devido ainda à nossa dificuldade, né, com a nossa evolução moral. Então, a nossa reforma íntima, ela vai elevar as nossas defesas orgânicas contra uma série ou todas as enfermidades, né, que existem hoje. O que mais foi perguntado para ele? Expandir e aguçar a consciência. Esse é sempre o melhor caminho? E ele diz, não podemos nunca, em se tratando de ciência, citarmos o acaso. Cada um de nós necessita de aproximadamente 100 trilhões de células para chegar à idade de 80 anos. E começa com uma célula cancerígena, e ela vai se multiplicando e aumentando, né? Então, eu me recuso a admitir isso, obra do acaso. É por acaso que determinada pessoa apareceu uma célula de câncer nela e simplesmente desenvolveu. Em outras não apareceram. E a gente vai ver alguns casos aqui. No que tange às religiões, sem proselitismo ou crítica, alguma, nenhuma delas, também não podemos, em se tratando de doença, aceitarmos simplesmente explicações como mistérios insondáveis da cristandade. Então, isso é mistério de Deus. A gente não sabe. Desígnios misteriosos do Criador. Deus quis assim, então, se ele quis, tem que ser dessa forma. Né? É vontade de Deus. E aí a gente não pode fazer nada. Então, o Pai certamente quer que abramos cada vez mais a nossa mente. Expansão da consciência, ele está pedindo. Tenhamos sempre uma melhor compreensão das doenças científica e espiritualmente. E aí pede para ele falar mais sobre as observâncias e as pesquisas. Eu estou avançando um pouco mais rápido para poder chegar onde ele explica melhor sobre o que a gente deve fazer, né? Então, está muito claro hoje, para mim, após décadas de observações e estudos, que esta única célula entre trilhões que origina um clone tumoral está expressando uma anatomia, uma anomalia existente no envoltório energético do espírito ou do perispírito. E ali surgiu uma decorrência de alguma atitude equivocada praticada nesta ou noutra vida. Atitude. Foi alguma coisa que a gente fez, e a gente vai exemplificar já já para vocês entenderem. E aí a gente falou sobre as causas anteriores das aflições, agora a gente vai falar sobre as causas atuais. Claro que é só um trecho pequeno, tá? Fica dever de casa aí para estudar o Evangelho do capítulo 5. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a causa na vida presente, outras fora dela. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperância e dos excessos de todos os gêneros? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, de má conduta, por não terem limitado os seus desejos, vamos dizer assim. Então, tudo isso surge como uma resposta para as causas atuais e causas anteriores também das aflições, que as vicissitudes, na verdade, são dores, doenças, problemas que nos atingem nessa vida. E aí chegamos nessa parte onde fala que o ambiente planetário, qual a ressonância em nosso organismo, nesse ambiente que nós vivemos? No ambiente planetário em que vivemos, há duas formas de atmosfera, a física e a psíquica. Lógico é que devemos cuidar plenamente de ambas. Cada pensamento que geramos vai moldando a nossa atmosfera psíquica individual. E o conjunto de bilhões de atmosferas psíquicas dos encarnados moldará a atmosfera psíquica do planeta.
Daí a necessidade de uma vigilância constante acerca do que pensamos, falamos e fazemos. Nós trouxemos aqui algumas semanas atrás, falando sobre a força do pensamento, né? E aí a gente vê aqui, no livro dos médios também fala sobre as formas de pensamento, livros do André Luiz, e coisas que ela pode ganhar até vida própria e prejudicar as outras pessoas. Quando eu penso, quando eu falo mal de outras pessoas, isso vai e atinge, se a pessoa não tiver uma determinada proteção. E aí ele fala aqui sobre a questão de mais de 8 bilhões de pessoas hoje encarnadas no mundo. O que essas pessoas pensam? Como é que essas pessoas vivem? O que elas estão vibrando? Qual é a atmosfera psíquica do planeta Terra? Imaginem aí. Péssima, densa, pesada. Eu li um livro chamado Um Terço da Vida, Vanderlei Oliveira, onde ele fala que todas as noites tem equipes, inclusive de pessoas encarnadas, que desdobram e vão ajudar fazendo a limpeza psíquica do planeta, tentando amenizar, é claro, né? Fazendo essas limpezas nos hemisférios, né? Fazendo aquela questão, não tem os hemisférios, né? Meridiano, né? Aquelas formas, então eles vão fazendo essa limpeza, destaca bem direitinho como é que são feitas. Então, muitas vezes tem grupos que às vezes você encontra, grupos até de espíritas, que se reúnem para fazer preces determinada hora pelo planeta, para ajudar no psiquismo. Muitas vezes essas tempestades, raios, trovões, relâmpagos, eles fazem uma limpeza também na atmosfera, porque a gente está constantemente jogando lixo, pode-se dizer assim, nela. E como é que a gente vive? Como é que é a nossa casa? Como é que são nossas gavetas, o nosso escritório, a nossa organização? Muitas vezes se reflete do que está na nossa mente também. E aí, se a gente não estiver higienizando com a prece, com a paciência, com aquilo que a gente vem trazendo sempre aqui no Evangelho, isso também fica muito poluído a níveis que a gente, muitas vezes, se sinta mal e fique doente. Né? A nossa imunidade aumenta quando a gente cuida da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa alimentação e da nossa mente. E aí doenças acontecem ao seu redor, próximas a vocês, e não te atingem. E é tão interessante, agora me remeteu também a questão da época da pandemia, né? Eu via pessoas que, sem máscara, sem nada, no comércio, não fechou nem um dia, e as pessoas lá toda hora pegando dinheiro e a pessoa não pegava. E teve gente que dentro de casa não saía nem de dentro de casa e pegou. E tantas foram e outras não. Né? Então, tem os motivos para isso também, mas a gente não vai entrar, claro, nesse caso agora, é só para a gente poder refletir. Então, vamos lá. E aqui eu trouxe alguns trechos muito interessantes, com algumas imagens, já dando os créditos aqui ao filme nosso lá, né? E eu trouxe o trecho do livro, né? Que muitas vezes o diálogo é diferente do filme e do livro, mas quero dizer a mesma coisa. Então, quando o André Luiz ele é recolhido das zonas umbralinas, chega lá como suicida, né? Suicida indireto, porque ele não foi através dos vícios que ele chegou até lá. Então, eles pedem para olhar a zona intestinal, a oclusão derivada de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades de seu estimado irmão no campo da sífilis, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. André Luiz, para quem não sabe, era um médico, que ajudava as pessoas, mas ele tinha vícios, bebida, cigarro, sexo. Então, fala sobre essa questão do sífilis, desses problemas que ele chegou até lá. Então, ele até fala no filme, é de lamentar que ele tenha vindo pelo suicídio. Essa é a fala, né? Como assim, eu suicida? Aí eles explicam, né? E na imagem aqui é o Lísias, que está falando com o Clarencio. O que mais? Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ira, a cólera. O que Jesus deixou no Sermão do Monte? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. É o capítulo que a gente está estudando. Exatamente, já nos alertando sobre a maneira de agir para evitar determinadas doenças também. A ausência do autodomínio.
a inadvertência do trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou muito seu estado físico. Eu gosto muito de trazer, pessoal, os trechos do livro assim, para ajudar vocês a refletir junto comigo, estimular a leitura. Eu queria fazer só as reflexões sem trazer nada assim, mas eu gosto de trazer porque é importante a gente. Foi assim que eu comecei, e eu gosto muito de trazer os trechos do livro, ler com vocês, para a gente poder refletir juntos. Isso ajuda muito a despertar essa vontade. Eu confesso a vocês que eu não lia de jeito nenhum. E depois que eu consegui despertar para essas coisas aqui, eu não consegui parar mais. Então, passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito dorsal, à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava do serviço na oração. Trata-se da irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Ela estava ainda encarnada, através da hipnose, o desdobramento, foi levada para fazer um tratamento lá. Acontece isso aqui no final, tá, gente? Muitas vezes acontece em cirurgias também. Esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? O doente conseguirá curar-se de modo positivo? O ministro sorriu e aclarou. Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Está lá no livro de André Luiz. Está falando aqui sobre desdobramento. Muitas vezes as pessoas passam despercebido. Quando você lê o livro do André Luiz, a primeira vez você vê um monte de coisa ao nosso lado. A segunda vez, mais um monte de coisas. Quando você vai lendo, absorvendo outros conhecimentos, a luz vai aparecendo, né? Vai clareando cada vez mais. Então, atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático, de maneira gradativa. Por isso que não é feito o atendimento. A gente vai fazer o atendimento hoje, por exemplo, da Nayara. E aí amanhã ela já está plena, boa. Muitas coisas, sim, melhoram rapidamente, mas outras coisas são de maneira gradativa. E outras têm a necessidade de mais trabalho, e é necessário que você passe por mais tempo por aquela, porque aquele problema, muitas vezes, é a sua cura. Não do corpo físico, mas do espírito. Então, de maneira gradativa. O que mais? Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva no campo em que devemos operar. Está querendo dizer com isso aqui? Está querendo dizer, simplesmente, quando nós estamos receptivos a esse atendimento. Ele fala aqui que a gente encontra, né, o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora. Quando a gente está envolvido, por que a gente tem que assistir 8 semanas antes do tratamento? Para ouvir pelo menos alguma coisa disso aqui do Evangelho, para ver se a gente se transforma um pouco, para quando for fazer o tratamento, ele ter mais eficácia. Para que a gente esteja pelo menos tentando mudar em alguma coisa na nossa vida. Porque não adianta nada eu dizer assim, faça um tratamento por mim, e a gente faz e você não mudou. Não adiantou nada. Tem a necessidade da autotransformação dentro desse processo do autoconhecimento, para que isso tenha eficácia também nos atendimentos. Isso é para tudo. É no passe, é numa prece, num atendimento como esse. Por isso que eu sempre digo, no final, preste atenção na minha voz, mentalize, esqueça todos os problemas lá de fora, que isso vai ajudar muito no tratamento lá, quando estiver no Hospital Maria de Nazaré, lá no Jardins, pelo menos. Então, está retratado aqui. Tamara, se você puder deixar aí o seu questionamento aí nas perguntas aí no chat,
pode ser que o Padre Joaquim alguém responda para você, tá? Não dá para a gente fazer perguntas e respostas agora. Possivelmente, em breve, estaremos abrindo uma nova palestra com o Arlindo, mais uma vez, para a gente falar sobre os tratamentos. Nós tivemos, desculpa, agora no sábado, falando sobre isso, né? E aí é o momento da gente interagir mais. Agora, é porque realmente na palestra o tempo é pequeno para a gente estar abrindo, nesse momento, para respostas, tá bom? Para perguntas, desculpa. E aqui eu vou trazer, antes da gente finalizar, para dar tempo, a gente poder... Porque normalmente a gente traz um conteúdo com começo, meio e fim, senão fica meio sem pé, sem cabeça. Então, aqui no livro Esculpindo o Próprio Destino, na verdade, é uma trilogia de livros que virou uma quadrilogia, viraram 4 livros. Do médium André Luiz Ruiz, é o médium, o Espírito Lúcius. E esse aqui, se eu não me engano, é o primeiro dos livros. E ele traz 2 histórias. Devido ao tempo, eu não vou fazer a leitura. Eu vou só compartilhar com vocês aqui a história da Leonor e Oscar da Conceição, tá? Quem quiser ir lendo aí. A Leonor, ela não veio, vamos dizer assim, na verdade, a Leonor veio com a predisposição a desenvolver o câncer. Ela já veio para essa vida, já estava lá na sua programação, no livro da vida, você vai desenvolver o câncer. Determinadas situações que você fez em vidas passadas. Mas você vai ter a oportunidade de fazer o bem, ajudar as pessoas, né, para poder eliminar esse câncer. Né? O tratamento vai ser isso. Então, ela entrou em determinada farmácia, e lá tinha chamando a atenção, numa parede, uma mulher com o seio lá de fora. Né? Não tem nem aqui no texto, né? Está no livro lá. E aí ela disse, nossa, como é que vocês colocam uma imagem como essa aqui? Aqui entra criança, né, e tudo. Né? Não, isso é uma campanha. Né? E isso, um espírito amigo, né, o protetor, o guia espiritual dela, fez com que ela olhasse. Olha lá. Porque eles intuem a gente. Ela olhou e aí ela começou a conversar com um atendente falando sobre a questão. Né? Não, é sobre o câncer, é importante que a pessoa faça a prevenção e tudo e tal, para que seja diagnosticado. E ela foi e observou, fez, e tinha, né, o câncer. Mas ela ajudava as pessoas, aquela coisa toda. E ela morava próximo também nas imediações, né, da Conceição. A Conceição já é diferente, ela tinha 40 anos de idade, morava ali perto. Ela, vamos dizer assim, ela não trabalhava, mas ela cuidava muito bem da vida dos outros. Né? Então, ela é aquela famosa fofoqueira do bairro, que sabia da vida de todo mundo, interferia, se metia e prejudicava também, porque às vezes a fala, se eu não estou enganado, é nesse livro em que uma das moças, devido à fala dela, acaba cometendo suicídio, por ela falar tão mal, denegrindo a imagem da moça, pegou mal demais, ela não aguentou e tal. Então, o que aconteceu? A Conceição, ela não veio com a programação na sua existência para desenvolver o câncer. E devido a esse seu comportamento, né, aqui um vício que ela tinha de falar dos outros, ela desenvolveu um câncer devastador, né? Então, são 2 casos aqui que a gente mostra como a forma como a gente age com a vida pode trazer a cura e trazer a doença. Uma veio com a predisposição, mas devido aos trabalhos, ela teve a cura. Tem pessoas também que, às vezes, elas se entregam, né, nos tratamentos, isso aí já foi comprovado de forma científica, que na aula de hospitais, onde se tratam pessoas com câncer, aquelas que têm uma determinada fé, não estou dizendo que são espíritas, mas que acreditam, que tem aquele pensamento positivo, né? Não, eu vou ficar boa, e é alegre, e canta, e tudo, ela traz aquela autocura, ou prolonga, pelo menos, a sua vida. Enquanto outras, tantas que se entregam completamente à doença e ficam de formas negativas, 100% delas vão mais rápido, vão embora. Então, a maneira como a gente lidar com a vida, isso vai interferir na nossa saúde ou na nossa doença. Então, uma vez contada a história das 2, né, elas desenvolveram a mesma enfermidade, só que de formas completamente diferentes. Então, o câncer não é diferente para todo, não é igual para todo mundo. Né? Aqui ainda continua a história. E voltar aqui para Paulo César Frutuoso, só para essa parte aqui ele diz o seguinte: que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? Pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar.
porque ele está bem próximo da morte física ou da morte moral, de uma e de outra. Allan Kardec, o homem que procura nos excessos de todo o gênero um refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quando maiores seus excessos, mais da natureza animal impere sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo são punição à transgressão à lei de Deus. Então, tem aqui outra perguntinha que ele vai respondendo. O que o senhor mais recomenda aos seus pacientes e às pessoas em geral? Se afastar drasticamente dos hábitos sabidamente nocivos. Pelo menos aqueles que nós já sabemos que são ruins, que a gente possa se afastar de tudo quanto é tipo de vícios. Mulheres e homens, façam seus exames preventivos. Ter suas responsabilidades com o corpo físico, que é o templo do espírito. Responsabilidades com a sua alimentação. Muito zelo com o próximo, com os nossos sentimentos, na maneira como a gente lidar com as pessoas. O cultivo dos bons pensamentos, atos e sentimentos. Fica aqui a dica. Eu gostaria de convidar todos vocês agora, para a gente poder finalizar, para a gente fazer juntos aqui uma prece, que está lá no final do livro. Tem uma parte aqui que vocês estão vendo em negrito, que fala assim, 3 pontinhos, o nome da pessoa. Então, vocês podem, nesse momento, mentalizar 1, 2, 3 pessoas. Não precisa dizer o nome, mas vocês mentalizem. Quando chegar nessa parte aqui, vocês vão mentalizar para que ela receba essa oração, para que elas recebam essas orações. Pessoas que possivelmente possam ter câncer ou qualquer tipo de doença. Então, vamos lá? Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos por-lhes um fim, para que esses sofrimentos encerrem. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação na sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto de suas provas. Graças a Deus. Fica aqui, então, a bibliografia, né, do que foi trazido hoje. Eu sei que era um conteúdo muito extenso, por um tempo pequeno, isso aqui dá para a gente fazer 2, 3 palestras, mas por isso que eu falei na velocidade 1.5. A gente, às vezes, coloca no celular para falar mais rapidinho, né? Para ver se dava tempo a gente trazer esse conteúdo hoje. Então, a gente trouxe o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, do site gov.com, Revista do Espiritismo, Livro dos Médiuns, Revista Crescer, Esculpindo o Próprio Destino, que é o livro do André Luiz, Nosso Lar, tanto o filme quanto, né, o livro, e Entre o Céu e a Terra, de André Luiz também. Tá? Então, gratidão a todos. Permaneçam, por favor, todos presentes na sala, que a gente vai para a nossa dinâmica. E um abraço para todos, né, do YouTube.